Como essa imagem foi parar nesse pano? Ray Rogers e a PPST concluíram seu trabalho no sudário de Turim com mais perguntas que respostas. Por que, se não era uma pintura, como a imagem se formou no tecido? E se o sangue era verdadeiro, de quem era? Como e quando aquele homem morreu? Segundo o Evangelho, 2000 anos atrás, o Império Romano crucificou Jesus de Nazaré. Seu corpo massacrado foi envolvido numa mortalha simples. Durante séculos, muitos acreditaram que este pedaço de linho de 4 metros de comprimento fosse essa mortalha, apesar das poucas evidências que sustentassem isso. Nem mesmo sua origem é conhecida. A história do sudário é tão misteriosa quanto a própria imagem. O primeiro registro do sudário, o primeiro lugar onde ele foi exibido, foi aqui, no pequeno vilarejo francês de Lirey, passados quase 1300 anos da era cristã. Em 1532, ele foi quase destruído por um incêndio na igreja. Ficou muito manchado pela água. Várias partes ficaram desgastadas pelo toque de mãos humanas sempre que ele era exposto aos fiéis. Freiras da Ordem das Irmãs Clarissas costuraram um forro no sudário no intuito de preservá-lo. Finalmente, em 1578, o sudário foi levado ao seu abrigo final em Turim, na Itália. Nos 4 séculos seguintes, a Igreja Católica periodicamente expôs o sudário aos fiéis que acreditavam estar olhando o rosto do seu Salvador. Mas, para a ciência moderna, sua autenticidade nunca foi uma questão de fé. O que importava eram os fatos. O PPST, primeira equipe de cientistas a atacar o problema, provou que o sudário não era uma pintura ou um relevo tingido. Mas apesar de todo o seu conhecimento, eles não conseguiram explicar como a desconcertante imagem foi criada. Ainda assim, vários membros do PPST perceberam que a imagem era extraordinariamente consistente com uma crucificação. As manchas de sangue, as marcas do flagelo, parecem todas indicar o corpo de um homem crucificado. Mas isso pode ser provado cientificamente? A crucificação era uma morte horrível, prolongada e dolorosa, reservada para os criminosos e para a escória da sociedade romana. Não se era pregado lá em cima para morrer, pregavam a pessoa para ser crucificada, torturada. A intenção não era de que ele morresse imediatamente. Inclusive, há indícios de que eles ficaram surpresos porque Jesus morreu tão depressa. O patologista forense Dr. Frederick Zugby já investigou muitos locais de crimes horríveis durante sua carreira como legista-chefe do condado de Rockland, em Nova York. Minha especialidade era o mecanismo, o modo e causa da morte e o tipo de sofrimento do indivíduo. A fascinação do Dr. Zugby pela patologia da crucificação começou em 1948, quando ele ainda cursava a faculdade. Ele decidiu montar seus próprios experimentos para investigar uma questão fundamental. Se o sudário fosse encontrado no local de um crime, os indícios forenses confirmariam a crucificação como causa da morte? Vamos lá. Quando Zugby começou sua pesquisa, o conhecimento forense sobre a crucificação era praticamente inexistente. Pronto, e agora? O Dr. Zugby fez uma cruz para determinar como a crucificação causa a morte. Esta experiência ajudaria a analisar as evidências forenses do sudário. O único pressuposto disponível na época era de que a vítima sufocava sob o peso do próprio corpo, mas a experiência de Zugby sugeria outra coisa. A causa da morte foi devido ao choque que causa insuficiência cardíaca. O mais interessante para Zugby eram os pregos nas mãos. O sudário mostra poças de sangue próximas aos pulsos do homem crucificado. Mas mãos humanas pregadas numa cruz conseguiriam sustentar o peso do corpo crucificado? O Dr. Zugby projetou luvas e medidores especiais para testar sua teoria. Os cálculos que fizemos mostram que as palmas das mãos definitivamente sustentariam. O Dr. Zugby fez outra descoberta surpreendente. A prática romana de pregar a palma da mão da vítima teria rompido o nervo médio na mão.
e isso teria o efeito de virar os polegares da vítima para dentro. Um exame cuidadoso do sudário mostra que os polegares da vítima estavam voltados para dentro. Eles estão ocultos sob as palmas, como seria de se esperar se o nervo médio fosse rompido. É exatamente isso. O polegar foi puxado para dentro e no sudário de Turim ele parece que está faltando. O rompimento do nervo médio estava longe de ser a única pista que a investigação do Dr. Zugby encontrou no sudário. Vemos que a face não é simétrica, revelando evidências de espancamento. Analisei os ângulos do sangue na região da cabeça, onde foi colocada a coroa de espinhos. Os fluxos de sangue acompanham os pontos de contração dos músculos e têm aparência espiralada. O sangue escorreu também nas costas das mãos, acompanhando a lateral do corpo e se acumulando numa poça. Eu já vi isso em muitos casos de ferimentos nas mãos, trabalhando como legista. A partir dessa riqueza de informações, o Dr. Zugby chegou a uma conclusão assombrosa sobre a imagem no sudário. Do ponto de vista da patologia forense, ela é totalmente consistente com a de um indivíduo crucificado. Não tenho qualquer dúvida. Mas, mesmo que o Dr. Zugby esteja certo, seu trabalho não pode responder à pergunta fundamental que pode ligar o sudário a Jesus de Nazaré. Qual a sua idade? A questão só poderia ser solucionada se o Papa permitisse aos cientistas que cortassem um pedaço do sudário para submetê-lo à datação por carbono 14. Havia uma verdadeira tensão, uma verdadeira controvérsia quanto a submeter o sudário a esses testes científicos. Fazer o teste do carbono 14 significaria destruir parte do sudário, e essa seria uma decisão extremamente difícil para a Igreja. Os resultados fariam as pessoas repensarem tudo o que elas sabiam sobre o sudário de Turim. Discovery, tudo. Turim, Itália. Em 1978, uma equipe internacional de cientistas que chamava a si própria Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, ou PPST, provou que a imagem no sudário não era um desenho nem pintura. Esse resultado convenceu muitos fiéis de que eles estavam de fato olhando para o rosto de Cristo. Mas se o sudário foi a mortalha de Jesus, o linho teria que ter 2000 anos. A única maneira de provar isso seria cortando um pedaço do sudário para fazer o teste de datação por carbono 14, um processo que poderia identificar a idade do tecido com uma margem de erro de 30 anos. Em 1988, cientistas procuraram obter acesso ao sudário pela segunda vez, mas, sem que eles soubessem, o Papa João Paulo II já havia consultado seus próprios assessores científicos e tomado uma decisão. Eu estava em Roma na época e havia uma verdadeira tensão, uma verdadeira controvérsia quanto a submeter o sudário a esses testes científicos. Porque se fosse mesmo a mortalha de Jesus, não seria uma indignidade com a única ligação material existente com o Salvador? E outros diziam, bem, se é uma falsificação, nós temos que saber, mas João Paulo II e o Vaticano, num gesto louvável, disseram, não, vamos examinar isto a fundo, literalmente. O primeiro passo em qualquer processo de datação por carbono é queimar por combustão o material que está sendo testado. O pedaço do sudário que seria cortado teria de ser destruído. Como essa seria uma atitude bastante controversa, a amostra foi colhida de uma área que já estava bastante danificada. Foi uma escolha convincente. Era uma área do tecido pela qual ninguém iria reclamar. Ninguém criaria caso porque eles não estavam retirando fios das áreas mais preservadas do tecido. O pedaço retirado do canto estragado foi dividido em 4 amostras separadas. Um pedaço do sudário foi enviado à Universidade de Oxford, outro para um Instituto Tecnológico da Suíça, em Zurique, e 2 pedaços menores foram para a Universidade do Arizona, aos cuidados do Dr. Tim Zhou, membro da equipe original de datação por carbono. Todas as pessoas, todas as plantas e animais da face da Terra contêm aproximadamente a mesma quantidade de carbono 14 enquanto estão vivos. Quando morremos, o carbono 14 do corpo se decompõe a uma taxa conhecida. Medindo o carbono 14 da amostra e comparando com um padrão, podemos calcular a idade com base na relação entre a amostra e o padrão.
Primeiro, a amostra do sudário foi limpa de todas as impurezas. Em seguida, ela foi literalmente queimada. Começamos com uma amostra de linho sendo queimada e levando o carbono da amostra ao estado gasoso. O CO2 é em seguida solidificado e transformado em grafite ou carbono puro. Cada amostra de grafite passa por um espectrômetro de massa com acelerador que conta cada átomo individual de carbono 14. Esse detector consegue contar um átomo por vez. Nas amostras modernas, contamos acima de 100 átomos por segundo. Numa amostra antiga que teria em torno de 50 mil anos, contamos 5 ou 10 átomos em 2 minutos. A partir do número obtido, os cientistas conseguem precisar uma data. Para o teste do sudário de Turim, cada laboratório trabalhou secreta e independentemente do outro, mas todos chegaram a datas próximas.